Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre uma outra regra de integração, a integração por partes. E antes da gente falar sobre a integração por partes, eu queria lembrar vocês que cada regra de derivação tem uma correspondente regra na integração. Por exemplo, a regra da substituição, que a gente viu no último vídeo, corresponde à regra da cadeia na derivação. E a regra que a gente vai ver hoje, que a gente chama de integração por partes, corresponde à regra do produto para a derivação. A regra do produto afirma que se f e g forem funções deriváveis, então a derivada do produto das funções f por g corresponde à função f multiplicada pela derivada de g mais a função g multiplicada pela derivada de f. E se agora nós integrarmos os dois lados dessa equação, a gente vai chegar nessa relação que a gente chama de integração por partes. Integrando então os dois lados daquela equação para a derivada do produto, a gente chega aqui nessa equação, onde a gente usou aqui a notação para integrais indefinidas. E observem que o lado esquerdo dessa equação, a gente tem a integral da derivada de um produto de funções, o que é exatamente igual ao produto dessas duas funções, visto que a integral e a derivada são funções inversas. E esse lado direito a gente pode escrever como a soma, então, de dois termos, ou seja, dessas duas integrais. Isso é igual à soma da integral da f multiplicada pela derivada de g, mais a integral da função g de x multiplicada pela derivada da f. E agora, se nós isolarmos esse termo na equação, a gente vai ter a seguinte relação. A integral da f multiplicada pela derivada de g vai ser igual à função f de x, que multiplica g de x, menos a integral de g de x multiplicada pela derivada da f. E essa relação é o que a gente chama de integração por partes. E como para qualquer regra de integração, ela é válida, é útil, sempre que a gente puder transformar um integrando numa forma mais simples de se encontrar a sua primitiva. No caso da integração por partes, eu vou usar essa regra aqui sempre que a gente puder achar um integrando que possa ser escrito dessa forma e daí chegar a partir dessa equação, a partir dessa regra, numa integral aqui, ó, onde esse integrando se torne mais simples do que o original, tornando mais fácil o cálculo da primitiva. E é comum a gente expressar essa integração por partes em termos das variáveis u e v, ao invés das funções f de x e g de x. É só por uma questão de simplicidade, a gente vai ver que ela fica uma expressão mais simples de ser memorizada. Ou seja, se a gente fizer a nossa função f de x igual a variável u e a função g de x igual a variável v, nesse caso, o diferencial de u vai ser igual à derivada da f de x multiplicada pelo diferencial de x. Da mesma forma, o diferencial da variável v vai ser igual à derivada dessa função g de x multiplicada pelo diferencial em x. E aí, substituindo então esses fatores lá na expressão da integração por partes, a gente vai ter agora essa expressão. Ou seja, voltando aqui para o nosso quadro negro, o que a gente fez foi simplesmente substituir essa variável f de x por u, dv, a gente colocou no lugar aqui da derivada de g vezes dx, né? É o diferencial da função g de x. F de x e g de x a gente substituiu por u e v. G de x a gente substituiu por v. E a derivada da f multiplicada pelo diferencial em x, a gente substituiu por du. E a expressão final para a integração por partes, então, fica assim. Integral de u dv igual a u vezes v
menos a integral de v du. É comum o pessoal usar uma mnemônica para guardar essa expressão. E nesse caso, a mais comum que vocês devem encontrar por aí é a seguinte frase: um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Essa frase ela serve para guardar essa relação, aonde cada palavrinha dessa frase representa uma letrinha da expressão aqui da integração por partes. Vejamos aqui então um exemplo para a aplicação dessa integração por partes usando essa função x que multiplica seno de x. Observem que aqui nesse caso a gente não tem uma função composta, portanto, aquela regra da substituição que a gente viu em aulas anteriores não vai nos ajudar nesse caso. Bom, nesse caso vamos tentar então realizar essa integração a partir da integração por partes. Então, dessa forma, vamos encontrar aqui u, v, du e dv para então montar essa equação da integração por partes. A função que a gente tem aqui dentro, né, o integrando, é x que multiplica seno de x dx. Então, a gente vai ter que reescrever essa expressão do integrando mais o diferencial como sendo agora o dv. A gente tem duas escolhas aqui. Ou a gente pode chamar x dx por dv, ou a gente pode chamar seno de x dx como sendo o dv. E aí, nesse caso, chamando de u a função x. A gente sempre vai fazer aquela escolha de forma que nos leve ao integrando aqui, ó, vdu, de forma mais simples, que nos leve ao integrando mais simples quando reescrever essa expressão na integração por partes. Então, nesse caso, vamos fazer uma primeira tentativa, onde a gente vai chamar de u a função x. E, portanto, dv, que é o resto da expressão, a gente vai chamar de seno de x dx. Então, a gente chamou aqui, ó, u igual a x e dv como sendo seno de x dx. Nesse caso, se u é igual a x, o diferencial de u vai ser igual a dx. Lembrando que o diferencial é a derivada dessa função multiplicada pelo diferencial em x. No caso, a derivada de x é 1, então du é igual a dx. E como dv é igual a seno de x dx, então v vai ser a primitiva dessa função seno de x, que no caso a gente conhece, é a função menos cosseno de x. Bom, agora a gente tem aqui os 4 elementos para montar aquela expressão da integração por partes. Sendo assim, reescrevendo agora essa nossa expressão a partir daquelas escolhas que a gente fez, né, onde a gente escolheu para ser a função u, a função x, e a gente escolheu para ser o diferencial dv como sendo seno de x dx. E aí a gente chegou aqui em du e na função v a partir dessas escolhas. Então, reescrevendo agora aquela integração por partes, a gente tem então que a integral de x que multiplica seno de x dx, ou seja, u que multiplica dv, isso vai ser igual, pela fórmula da integração por partes, a função u que multiplica a função v, ou seja, x que multiplica menos cosseno de x, menos a integral de v du. V é a função menos cosseno de x e du igual a dx. E aí, quando a gente reescreve, observem que essa integral, que antes era um produto de funções, passa a ser agora uma soma de um produto de duas funções, x cosseno de x, mais uma integral que agora é mais simples de resolver. Se resumiu agora a uma integral de uma função essencial, que é a função cosseno de x. Portanto, a gente consegue resolver facilmente, e a gente sabe que a primitiva da função cosseno é a função seno. Como ela é uma integral indefinida, eu não posso esquecer de somar aqui o termo constante. Então, o resultado dessa integral de x seno de x, utilizando a integração por partes, vai ser igual à soma desses termos, menos x cosseno de x, mais seno de x, mais uma constante.
E antes de fechar esse exemplo, pessoal, então fica só uma dica ainda de como são essas escolhas para essa função u e para o diferencial dv. Observe que essa escolha tem que ser tal que o produto entre a derivada da função u e a função v leve a uma função mais simples, leve a um integrando mais simples e, portanto, uma integral mais fácil de se resolver. No caso desse exemplo, esse produto realmente levou a um integrando mais simples, onde a gente obteve aqui a função menos cosseno de x, que é uma função essencial. Então, observem que o sucesso dessa integração por partes é dependente dessas escolhas que a gente faz para a função u e para esse diferencial dv. Como exercício, tentem fazer o contrário. Peguem essa mesma função, mas escolham para a função u a função seno de x e para dv x dx. E aí verifiquem o que vocês conseguem obter com a integração por partes. Vocês vão observar que essa integral aqui, ó, v du, vai ser uma integral bem mais complicada do que a integral original. Portanto, prestem atenção, porque a integração por partes deve sempre nos levar a um integrando mais simples. E por fim, é sempre aconselhável verificar se vocês chegaram no resultado correto. Para isso, basta derivar essa família de funções. Se a gente fizer isso, a gente deve obter aquela função lá original, né? O nosso integrando, que é a função x seno de x. E a regra da integração por partes pode ser usada também para resolver integrais definidas. Nesse caso, basta a gente combinar a fórmula da integração por partes com a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Então, vamos aproveitar a função do último exemplo e vamos calcular agora a integral definida dessa função de 0 a π. A gente calculou pela integração por partes e chegou nessa primitiva para essa função. Como aqui a gente está calculando a integral definida, então a gente vai avaliar essa primitiva em 0 e em π, a gente não considerou o termo constante pelo fato de que ele vai se anular nessa subtração. Então, a gente vai considerar somente os termos menos x cosseno de x mais seno de x. Calculando, então, essa função avaliada em π, a gente vai ter aqui, pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que isso é igual a menos π multiplicado por cosseno de π mais seno de π. Menos agora toda essa função avaliada em zero. Menos zero, que multiplica cosseno de zero, mais seno de zero. Isso fica, então, menos π, que multiplica menos 1, portanto, fica π, mais seno de π, que é zero. Ali o termo dentro do colchetes é um zero que multiplica 1, e seno de zero, que também é zero. Portanto, o resultado dessa integral definida é π. E aqui mais um exemplo de uma integral que pode ser resolvida por integração por partes, onde a gente vai escolher para ser a função u a função x. Por quê? Porque a função x, quando derivada, se torna mais simples. E a gente vai escolher para o diferencial dv o restante daquela expressão, ou seja, e na 2x dx. Dessa forma, se u é igual a x, então a gente sabe que o diferencial de u é igual a dx. E no caso, se a gente sabe que o diferencial de v é e na 2x, então a antiderivada ou a primitiva dessa função e na 2x é a própria exponencial dividido por 2. Afinal, lembrem que a derivada dessa função v tem que ser igual a e na 2x. Montando então a nossa integração por partes, o dv
tem que ser igual a u, que multiplica v, menos a integral de v du. Isso é igual, então, a função u é a função x, a função v, e na 2x sobre 2, menos a integral da função v, que é e na 2x sobre 2, vezes du, que é dx. E aí, dessa forma, o dv, então, é igual. Essa primeira parte a gente simplesmente copia, né? X, que multiplica aí na 2x sobre 2. E a integral a gente pode passar aquela constante 1/2 para frente da integral e resolver a integral e na 2x dx. Onde a gente sabe que nesse caso a primitiva é a própria exponencial e na 2x dividido por 2. Então isso aqui vai ficar igual a x, que multiplica aí na 2x sobre 2, menos 1/2, que multiplica então e na 2x sobre 2, mais uma constante, visto que aqui a gente está tratando de uma integral indefinida. Então, nesse caso, o resultado final para a integral x, que multiplica a exponencial de 2x, é igual a x, que multiplica a exponencial de 2x sobre 2, menos 1/4, que multiplica a exponencial de 2x, mais uma constante. E aqui, mais uma vez, eu queria comentar que essa integração por partes levou a uma integral mais simples, porque as escolhas feitas aqui fizeram com que isso acontecesse, ou seja, eu escolhi para u uma função que derivada ficasse mais simples, a derivada de x é igual a 1, e escolhi para ser dv uma função cuja primitiva é mais simples ou pelo menos tem o mesmo grau de dificuldade. No caso da exponencial, a gente sabe que a primitiva é ela mesma, então a gente se mantém no mesmo grau de dificuldade. E, portanto, quando a gente tem o produto, né, dessa função v com o diferencial du, a gente chega então nessa integral mais fácil, mais simples de resolver. E é isso então, pessoal. A gente fica por aqui, mas a gente se vê por aí nos próximos vídeos.